Olá, este é o vídeo 2 da série sobre fundos de investimentos imobiliários. O tema de hoje é por que investir em fundos de investimentos imobiliários. Para quem não me conhece, eu sou o professor e economista Wellington dos Santos. No vídeo anterior, eu expliquei sobre as vantagens do fundo de investimento imobiliário. Aqui vou explicar os tipos e no que consiste os fundos de investimento imobiliário, ou FOF, que é o fundos de fundos. O fundo de investimento imobiliários, eles surgiram na década de 60 nos Estados Unidos, como uma forma de alocar recursos dos investidores em empreendimentos imobiliários de grande porte. Aqui no Brasil, os fundos de investimento imobiliário despontaram em 1993, com uma lei regulamentadora. O fundo de investimento imobiliário é um investimento? Sim, com gestão profissional, composta por uma equipe que administra a carteira de ativos. O sistema ele é transparente, pois são emitidos relatórios mensais e relatórios gerenciais periodicamente, sendo os balanços contábeis apresentados à CVM e disponibilizados na B3 trimestralmente. Além de ter rentabilidade atraente, estes fundos não podem fazer exposições a ativos do exterior ou tomar empréstimos, ou mesmo realizar alavancagem sem lastro, o que diminui consideravelmente a exposição de investidores aos riscos. O potencial dos FIIs. Hoje no Brasil nós temos 450 fundos de investimentos imobiliários registrados na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo e é a maior da América Latina. Para um fundo ser registrado lá, ele precisa passar por todos os crivos legais e a chancela de um agente financeiro como responsável pelo fundo. A grande vantagem aqui é que quando você investe em um fundo de tijolo, por exemplo, você é proprietário de uma cota, ou seja, um pedaço de vários imóveis. Alguns desses fundos contam com mais de 100 propriedades, que vão de escolas, shopping centers, lojas comerciais, galpões, lajes corporativas, fazenda, entre outros. Aqui eu listei 3 itens interessantes. Conectividade, que é a informação na palma da sua mão através dos aplicativos da corretora ou do seu fundo gestor. Diversificação, porque tem muitos ativos, representa um percentual pequeno da carteira, diminuindo consideravelmente os riscos. E potencialidade de investimentos, desde que planejado, né, com ganhos de capital e recebendo dividendos, que vem geralmente do recebimento de imóveis locados, mas também da venda de alguns ativos, multas por rescisões contratuais, entre outros recebimentos. Lembrando que 95% dos dividendos são distribuídos aos cotistas. Conhecer o perfil do gestor do fundo, né, também é importante. O gestor ele é responsável por escolher os imóveis que serão comprados ou vendidos, estabelecer os preços de venda, os aluguéis, definir as garantias que serão aceitas, etc. Tais definições impactam diretamente na rentabilidade do fundo. Logo, o investimento está fortemente relacionado à competência e à honestidade desse gestor. O portfólio. Analisar o portfólio do fundo imobiliário é importante. Então, a diversidade de imóveis, as regiões onde esses empreendimentos são locados, os tipos de locatários, tudo isso deve ser analisado com muito critério. Vamos falar agora os tipos de fundos de investimento imobiliário. O primeiro deles é o fundo de desenvolvimento. São fundos desse tipo que fazem investimentos em projetos imobiliários para obtenção de lucro com a venda de imóveis prontos ou loteamentos, também considerados como se fossem CRIs, né? Os fundos de investimento imobiliário desta classe estão sujeitos a riscos, né, como, por exemplo, problemas com orçamento ou até mesmo atraso de entrega. Em compensação, apresentam um alto potencial de rentabilidade. Então, se tiver um fundo bem diversificado, diminui consideravelmente o risco. Segundo item, fundos de fundos, também conhecido como FOF. A estratégia principal desta categoria é investir
em outros fundos imobiliários. E o seu maior benefício é a diversificação. Então, com restrição ao volume financeiro, permite ao pequeno investidor construir um portfólio sem concentração de risco. Outro tipo de fundo, fundo de papel. Estes investem majoritariamente em recebíveis imobiliários, títulos de renda fixa voltados ao setor imobiliário. Continuando. Fundo de tijolo. Os fundos de tijolo são os que obtêm renda pela compra integral ou parcial de empreendimentos para gerar rendas mensais a partir do aluguel. Esta categoria apresenta vários tipos de fundo, por exemplo, edifícios comerciais, shopping centers, galpões logísticos, hotéis, agências bancárias, hospitais, instituições de ensino. Vamos pegar um exemplo. Galpões logísticos e industriais. Os fundos desse segmento investem em empreendimentos destinados como centro de distribuições, os CDs, Geralmente são locados a um único locatário através de contratos de longo prazo e com garantias fortes. Outro tipo de fundo, agências bancárias, são fundos com diversas agências locadas com o mesmo banco por meio de contratos de longa duração, com aluguel fixo e reajustado anualmente de acordo com a inflação. Outro tipo de fundo, tem fundos de hospitais e instituições de ensino. Geralmente esses fundos possuem também um único inquilino, mas com reajuste anual. Existem fundos de hotéis, que investem em quartos de hotéis, sendo o aluguel atrelado à receita das unidades, ou pool de gestão. No próximo vídeo, eu vou explicar um pouco mais sobre como comprar um fundo de investimento de forma assertiva. Deixo aqui também o meu contato. Então, esse vídeo é bem curtinho, Meu contato, minha rede no LinkedIn e minhas mentorias. Até mais. Muito obrigado.